Hoje, com entrevista ao vivo, estamos recebendo o advogado especialista em direito tributário, Matheus Santos. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, Marcos. Um prazer. Prazer é todo nosso. Esse assunto, o direito tributário, às vezes mexe com a cabeça das pessoas, as pessoas ficam assim, vem com um assunto espinhoso, difícil de entender, mas exatamente o contrário. O senhor é especialista no tema para clarear as ideias das pessoas e, ao mesmo tempo, facilitar a vida do cidadão, do contribuinte, porque tem muita gente devendo para o Estado de Minas Gerais, é fato, né? E aí o Estado de Minas Gerais criou uma lei recente onde as pessoas terão benefícios na hora de negociar essa dívida, doutor Matheus? Exatamente, Marcos. Mexe com a cabeça e mexe também com o bolso das pessoas. O fato é que o Estado de Minas Gerais agora possibilitou, por meio do mecanismo chamado transação tributária, as empresas, as pessoas físicas que devem algum tipo de tributo, ITCMD, ICMS, todos os tributos que estão sob a administração do Estado de Minas Gerais ou de alguma autarquia. O Estado agora, com essa lei aprovada em janeiro, possibilita que essas pessoas elas cheguem até a autoridade fazendária e falem, olha, quero negociar, preciso pagar e quero fazer uma negociação que seja mais benéfica para mim. Isso entraria aí para mencionar uma dívida, por exemplo, dívida que é com o Estado, IPVA. Entraria também se ele tem uma dívida arrolada ou dívida tributária aí de uma guia que ele deixou de pagar, ele entra ali com esse pedido de negociação. A depender do tamanho da dívida, entraria. O IPVA, como é um valor que é relativamente alto, mas não é tão substancial assim, pode ser que não exista condições específicas para ele no futuro. Porque esse procedimento da transação ele é feito de duas formas. Ou o Estado de Minas Gerais vai lançar um edital, ou o contribuinte ele vai até a repartição fazendária apresentar uma proposta de pagamento, que a gente chama de transação individual. Ou também existe a possibilidade do próprio Estado procurar o contribuinte para fazer um acordo. Em casos de IPVA, por exemplo, o valor ele não costuma ser tão alto, a não ser que nós estejamos falando, por exemplo, de uma empresa que tem uma frota absurda, que não pagou nenhum IPVA nos últimos anos. Aí é um caso à parte, poderia sim negociar esse tipo de dívida. Então, essa transação tributária, ela pode beneficiar tanto pessoa física como empresa mesmo, a jurídica. Tanto pessoa física quanto a pessoa jurídica. Existe um aspecto muito interessante que muitas vezes a pessoa física ela está como corresponsável de dívidas de pessoas jurídicas. Às vezes porque houve a dissolução irregular daquela pessoa jurídica, às vezes porque a pessoa cometeu na condição de sócio administrador um ilícito tributário. Então, é um mecanismo, um instituto que se destina ao benefício de todos, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E quais são os benefícios que a pessoa pode encontrar, então, nessa transação tributária? Essa transação tributária que o Estado de Minas aprovou, ela é nutrida, por assim dizer, por uma transação tributária já aprovada em âmbito nacional, para negociação de dívidas com a União Federal, suas respectivas autarquias, enfim. A possibilidade existe desde 1966, quando surge o Código Tributário Nacional, mas só foi regulamentado, só foi votada a lei específica desse tema em 2020. A União previu que é possível descontos que podem chegar até 70% sobre juros e multa e parcelamento da dívida, ou seja, dividir a dívida em até 120 parcelas, ou seja, 10 anos e há uma possibilidade de uma redução substancial. Tudo isso depende muito da empresa, da particularidade da empresa. E o tamanho da dívida também. E o tamanho da dívida também. Mas como está dizendo aí, aquela questão que a gente está cansado de ver, né? Muita gente não tem condições de pagar uma dívida, seja com o sistema tributário, seja com bancos e tudo mais, por conta do tamanho que ela fica quando as multas entram, quando os juros entram. Então, tendo esse benefício de desconto de até 70%, facilita a vida do cidadão. Facilita e muito, ainda mais considerando que você pode fazer a divisão em até 10 anos. Hoje, o que a gente costuma ver de mais comum é a divisão em 60 meses, 5 anos. Então, quando você dobra essa possibilidade, muitas dívidas que são impagáveis, elas se tornam possíveis de serem quitadas. E sem prejudicar em demasia o fluxo de caixa. E é uma situação que a empresa, principalmente, deve ficar muito atenta, porque quando você vai fazer negócio com outros órgãos, você precisa estar com a sua documentação, as chamadas CNDs e tudo mais,
negativas, né? Que quando está positiva é que você tem dívida, quando está negativa é que você não tem dívida. Exatamente. Existe, para muitas questões, inclusive para fins de licitação, existe uma divergência em termos jurisprudenciais dentro do STJ, dentro do Tribunal de Minas. Já não poderia nem se dizer mais uma divergência, que já está pacificado que a empresa poderia participar de licitação sem CND. Mas o fato é, na prática, a administração pública exige. Então, para que a pessoa não precise ajuizar um mandado de segurança, alguma coisa assim, é bom que ela tenha. E para ela ter, ela precisa estar quite com as suas dívidas tributárias. É porque é aquela coisa, né? Você estaria, no caso da empresa, com o nome sujo no mercado. Exatamente. Às vezes está com o nome protestado no cartório por conta dessa dívida que existe, essa dívida tributária, que o Estado ele também pode protestar. Então, é um instituto que visa a melhorar a situação do contribuinte para que ele tenha condições de pagar a dívida. Além dessa transação tributária propriamente dita, tem outros mecanismos, como o refis no estado de Minas Gerais. Sim, tem o refis, inclusive tem um refis em aberto no estado de Minas, ele estará aberto até o dia 2 de junho, agora de 2025, relacionado a dívidas que surgiram até o dia 31 de março de 2023. Essas dívidas que surgiram até o dia 31 de março de 2023 poderão também ser negociadas dentro desse critério de 120 parcelas até 70% de desconto. Mas é uma coisa muito interessante. Essa dívida, por exemplo, se você for pegar ali as 120 parcelas, o máximo de desconto que você vai conseguir é 30%. Na transação tributária, não. Você pode conseguir 70% de desconto sobre os juros e multas e 120 parcelas. E a pessoa ficar atenta, se tem dívida, já buscar ajuda, já pegar todas essas informações necessárias para negociar e ficar com o nome da empresa limpo aí, poder fechar grandes contratos, porque as empresas vivem disso, né? De negociações para crescer cada vez mais, buscar crédito no mercado. Exatamente. Né? E se a pessoa tem alguma dúvida, como que elas podem entrar em contato, entrar em canais aí que possa ter essas informações a mais, doutor Matheus? O primeiro caminho, evidentemente, é procurar, né, pelo site que a própria administração fazendária disponibiliza. O Estado de Minas ele é muito transparente com relação a essas questões. E, em segundo lugar, para aqueles que tiverem uma dificuldade para interpretar essa legislação tributária nada simples que nós temos, nós, do escritório, estamos à disposição no e-mail tributário@cfmc.com.br. Perfeitamente. É isso aí, gente. Bora correr atrás dos direitos e aquelas facilitações que possam vir até a gente dentro daquilo que a gente paga, tanto imposto, né? Jesus amado, a carga tributária no Brasil, o ICMS em Minas Gerais. É recordista. Tem que aproveitar umas oportunidades como essas. Tem sim. Obrigado, doutor Matheus. Max, eu que agradeço.